Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Escola Casa de Vó. Hoje eu tenho aqui um convidado super especial e vamos falar sobre o tema A formação da criança emocionalmente saudável para se tornar um adolescente, um adulto empático. Tenho como convidado o professor Adriano, psicanalista. Seja muito bem-vindo, Adriano. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho aqui pra gente, falasse um pouco dos seus projetos, para que nós pudéssemos ter a nossa conversa. Prazer enorme, Natália, estar aqui com você, professora também. Que conversa importante. Puxa, obrigado demais pelo convite. Sou professor de cursinho pré-vestibular, professor universitário também. Desenvolvo trabalhos na psicanálise. Tenho até uma escola de saúde mental, uma assinatura pela internet, que tem sido bem interessante. Inclusive, uma das disciplinas lá é Escola de Paz. E acabei de publicar cartas à minha filha Clara. Olha que bacana. Legal, né? O que eu pensei? A Clarinha, minha filha, tem 7 anos. Desde que ela nasceu, eu fiquei muito preocupado, com o mundo que ela encontraria no futuro. Então, eu escrevo cartas tentando responder as perguntas que ela vai fazer quando passar dos 20 anos. Sim. E é interessante como que a ideia, nesse caso, não é nem ensinar as respostas, até porque o mundo muda tanto, Sim. As respostas, evidentemente, vão mudar também. O mais importante é ensinar a perguntar. Com certeza. E que perguntas, né, ela vem a fazer, que mundo ela vai encontrar, né, diante ali das perguntas, dos questionamentos, com certeza. E essa é uma dificuldade que os pais hoje têm. Com certeza. Por quê? Porque há 100 anos, os pais educavam os filhos para um mundo que eles, os pais, conheciam. Sim. Nós estamos vivendo o primeiro momento da história em que os pais têm que criar os filhos para um mundo que ainda não existe. Sim. E isso provoca uma profunda insegurança nos pais. Sim, e tanto é que, por exemplo, a nossa escola é uma escola bilíngue. E aí muitos pais, né, eles chegam realmente preocupados com isso, com esse ponto. Eles falam pra gente assim, eu procuro uma escola bilíngue porque eu prefiro que o meu filho conheça a segunda língua, né, a língua inglesa ali, desde pequeno, tenha essa formação, porque nós não sabemos quais serão as profissões do futuro. E realmente é uma novidade, porque a cada momento, né, tudo vai mudando, o estilo de música muda, o estilo de brincadeiras mudam, né, o que nós temos acesso nas mídias mudam. Então, a perspectiva, a visão que as famílias têm realmente é do que elas viveram. Né? Sim, e aí as crianças terão novas, e aí os pais têm que ir acompanhando essas mudanças, né, no nosso cotidiano. E isso é muito interessante porque a Clara terá as respostas que o pai, né, escreveu ali com as suas cartas do momento do nascimento ali da Clara, que é muito legal. Desde que ela nasceu eu vou colocando as datas direitinho, bem bonitinhas, assim, para que fique, inclusive, documentado mesmo. Sim, não, e que orgulho que ela vai ter, né, quando se perceber no livro, porque ela ainda é uma criança, Sim, né, sim. Não entende a dimensão disso, mas muito legal, muito bacana mesmo. E Clara é um nome lindo, né, é um nome que eu adoro. Então, professor, o que eu busco, assim, de nós termos esse momento para conversarmos sobre uma dúvida que eu percebo muito em relação às famílias, de encontrar o eixo. Sabe aquele eixo que nós falamos assim, como ter uma educação dentro de casa, leve, respeitosa, né, empática com seus filhos, entendendo as crianças como seres humanos, mas ao mesmo tempo sem perder a figura do pai e da mãe dentro de casa, entende? Sim. No sentido de quem é o líder daquela casa. Sim. Então, realmente, esse é um ponto muito importante de muitas dúvidas que são geradas para as famílias e que eles se encontram realmente perdidos, né? Até onde eu posso ceder, até onde eu não posso ceder e ao mesmo tempo, até onde eu devo mandar, até onde eu tenho que deixar o meu filho fazer escolhas. E realmente, nesse impasse da vida, vão gerando muitos prejuízos, né? Hoje, principalmente, nós vemos a questão da insegurança nas escolas e pais também muito inseguros porque às vezes não conhecem o adolescente que eles têm dentro de casa, né? E aí eles ficam, será que o meu filho
corre risco dentro da escola ou será que o meu filho oferece risco na escola? Sim, sim. Né? Então, realmente, é um eixo que deve ser encontrado desde ali da primeira infância com os filhos, e os pais que perderam esse eixo, como encontrar esse eixo de volta na adolescência? E você, que é professor de tantos adolescentes na nossa cidade, acredito que também entenda um pouco mais desse mundo deles, né? E é interessante observar o seguinte, antes de qualquer coisa, que educar é gerenciar o sofrimento. Sim. Quem educa, gerencia o sofrimento. E nesse sentido, por exemplo, quem está educando, sejam pais, professores, tem que entender que você não pode deixar a criança ou o adolescente sofrer demais e nem sofrer de menos. Sim. E essa questão de que você fala é fundamental. A ideia de que deve haver o diálogo, deve haver conversa, mas a criança não pode perder a noção de que existe uma hierarquia. Exato. E é fundamental que nós entendamos o seguinte, esse fenômeno social, essa perda da hierarquia que está acontecendo hoje na chamada pós-modernidade, isso está acontecendo em tudo. Sim. Está acontecendo em tudo, em todas as áreas. Então não é um fenômeno só da família. Sim. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo que eu acho interessante. Na época, por exemplo, do regime militar, o aluno tinha que estudar muito, mas não podia questionar. Sim. Aí acabou o regime militar. O que os professores começaram a falar? Não, meu filho, você tem que ter sua opinião, tem que ter senso crítico, tem que fator questionar. Histórico, né? Que é isso? Onde é que está a sua opinião? Aí surgiu uma galera que tem a opinião sem ter estudado. Sim. Se antes o pessoal estudava e não podia ter opinião, depois do regime militar surgiu uma galera que tem opinião sem ter estudado. Mas não só por causa do regime militar, são diversos fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, inclusive ligados à tecnologia da comunicação. As redes sociais. As redes sociais, em que todo mundo pode falar o que quiser. E é tão interessante isso que você está falando. Nós tivemos uma conversa aqui com uma psicóloga, e psicóloga mãe de aluno lá da escola, e nós falávamos exatamente sobre isso. Das famílias também terem muito cuidado com a influência que elas recebem dentro de casa. Porque muitas vezes pegam um vídeo no Instagram que aparece, e no vídeo ele vem com qualquer conteúdo da cabeça da pessoa que está falando, mas a pessoa tem uma boa oratória, uma oratória que convence, e o pai do outro lado, que nunca estudou sobre educação, leva aquilo como uma verdade. E não tem um fator científico, um estudo por trás. Tem um achismo de uma pessoa que sabe falar bem, que convence através do seu discurso. E aí vem exatamente pessoas que querem falar, mas não querem estudar. Né? E aí essa coisa da horizontalização do discurso, Sim. que está acontecendo em tudo. Até na língua portuguesa. Eu me lembro de uma palestra do Ariano Suassuna, bem interessante, em que ele dizia o seguinte, que ele leu num jornal. O Rogério está ali, o Rogério que é músico, alguém dizendo que o Chimbinha é um guitarrista genial. O Ariano Suassuna falando que leu isso num jornal. Ele fala, olha, eu nem conheço o Chimbinha direito. Talvez o rapaz seja muito bom mesmo. O problema é que eu trabalho com a língua portuguesa. Se eu gastar o adjetivo genial para o Chimbinha, o que eu vou falar do Mozart? Exato. Então, nós vivemos uma realidade em que todo mundo é genial, qualquer jogador de futebol é craque. Então, nós estamos horizontalizando tudo em nome do politicamente correto. Só que esse politicamente correto, que está certo, tem que haver, mas ele não pode ser banalizado. Exato. Então, o que acontece em relação ao discurso? O discurso da criança em casa tem que ser valorizado, mas a criança tem que crescer sabendo que, no caso de um conflito, a opinião dela vale menos. Tem que haver uma hierarquia. Sim, de dentro posicionamento. de casa ela tem que entender quem são as figuras ali. Quem são as figuras que mandam. Sim, como se diz, a definição de papéis. De papéis. E esse é um ponto muito importante no contexto familiar e principalmente quando ele vem para a escola. Porque dentro da escola nós percebemos crianças muitas vezes ansiosas porque foi dado a ela um direito de mandar mesmo sem a maturidade para isso. Sim. Então a criança se sente perdida por não saber os limites da vida mesmo, do contexto social. E é quando nós precisamos chamar a família e através do discurso da família nós vamos percebendo que a criança ela só está pedindo limites, ela só está pedindo a compreensão
Gente, quem é que vai me falar para onde eu vou? A criança, ela falta pedir isso, né? Ela falta verbalizar isso mesmo. Sim. Então, realmente, é uma construção desde ali da primeira infância, da família dentro de casa com essa criança, mostrando para ela realmente, olha, meu filho, nós estamos aqui, nós vamos te ouvir, nós te respeitamos como um ser humano, nós trabalhamos com você, nós vamos te ajudar no que você precisar. Mas dentro da nossa casa, a mamãe e o papai são a figura de maior nível na hierarquia aqui dentro. Então, realmente, as crianças precisam entender esses limites, porque isso tudo afeta lá na frente, né? No adolescente, de saber sobre o papel do respeito, o papel da empatia, né? De tudo isso dentro de uma relação. E ao mesmo tempo em que os pais têm que perceber isso, os pais também não podem se sentir culpados por ainda não terem percebido. Sim. Porque é preciso entender que esse fenômeno social tem tudo. Sim. Nós estamos vivendo uma época de horizontalização, como eu falava, e essa horizontalização está relacionada à perda do poder das autoridades. É o enfraquecimento do pai, o enfraquecimento da figura da mãe, é o enfraquecimento do discurso do médico, porque de repente a opinião do blogueiro é valorizada. Sim. É a perda da autoridade do padre, do pastor. É uma horizontalização dos discursos. Exato. E nesse mundo de horizontalizações, as pessoas entram numa crise de sentido. Com certeza. Porque perdem o conceito de referência. Sim. Perdem o conceito de referência. Então essas famílias precisam entender e devem entender que a hierarquia deve continuar dentro de casa. Claro, não com truculência, não com força desnecessária. Com certeza. Mas a criança tem que saber qual é a referência, tem que saber qual é a hierarquia, quais são os papéis, como você falava. Exato. E assim, dentro dessa perspectiva, pensando naquele caso daquela família que hoje, escutando aqui a nossa conversa, pense, eu já estou perdido, né? Eu e meu filho já nos perdemos nesse sentido. O que você diria para essa família que tem um adolescente dentro de casa, né? Porque quando são crianças, acaba que tem uma facilidade ali, né, da família realmente trazer essa criança para essa compreensão. E os adolescentes, eles têm aquela fase de enfrentamento, né? Então, assim, hoje, uma família que percebe, poxa, eu preciso encontrar esse eixo de volta, eu preciso retornar para esse ponto da relação, para não acontecer, como eu comentei, muitas famílias não sabem o adolescente que elas têm dentro de casa. Sim. O que você traria como professor, né, como teólogo, como, enfim, todas as suas formações, como uma sugestão para essa família? Para a criança, eu sugeriria a questão do não. Sim. A questão do não. Para a criança quer ouvir não, até para ela se definir como pessoa, Sim. até para ela construir a sua identidade. E é muito importante que nós entendamos o seguinte: o nosso cérebro funciona com negações. Isso aqui só é uma caneca porque não é um livro. Então, parte do conceito de ser caneca não é um livro. Toda caneca não é um livro. Então, nós precisamos saber o que não é para sabermos o que é. Sabemos o que não é possível para saber o que é possível. O que é possível. Eu só sou eu porque eu não sou o outro. É a alteridade, né? Eu preciso não ser o outro para eu ser eu. Então, o que acontece? Se a criança pode tudo, ela começa a ter, inclusive, uma crise de identidade. Mas peraí, como assim eu posso tudo? De que forma eu posso tudo? De que jeito eu posso tudo? Qual que é o limite? Onde é que está o lugar do outro? Sim. Porque se eu posso tudo, o outro desaparece para mim. Então a criança precisa desse não. Isso é fundamental. Até para se organizar mentalmente. É claro que vai dar birra, é claro que vai chorar, Sim. é claro que é um processo. Sim. É claro que Sim. é um processo. No caso do adolescente, as estratégias têm que ser um pouco mais sofisticadas. Uma delas é pedir, e olha o que eu vou falar. Falar não, mas às vezes pedir um conselho para o adolescente. Por quê? Porque o adolescente, na sua crise da adolescência, vive um processo de achar que a sua voz não tem lugar na família. Então ele vai buscar quem o ouça em outros ciclos. Então eu conversava até com a mãe sobre isso. Muito preocupada, porque ela tentava conversar com o filho nunca ouvia. Aí eu perguntei para ela, mas o que a senhora conversa?
Eu pergunto se almoçou, eu pergunto se levou a blusa. Quer dizer, são só coisas do dia a dia, da rotina. Da vida, do básico, né? Do básico. E só dando ordem. Por que a senhora fala o seguinte? Não, ela é médica, a mãe? Por que a senhora não diz o seguinte? Olha, estou cansada, preciso descansar. Você, meu filho, não tem uma série para me sugerir? Com certeza. E aí o menino ficou empolgado, pesquisou, falou, nossa, essa série é bom. Não, mãe, tem uma parte lá que a senhora não vai gostar. E aí ele foi anotar os nomes, foi tirando aquelas que talvez ela não gostasse. Fim da história. Essa mãe passou a assistir aos episódios aos sábados e o filho assistia com ela. Então, já se criou um ambiente ali, né? É porque todo vínculo é simbólico. Sim. Todo vínculo é simbólico. Sim. Então, o que acontece? Se eu tenho uma caneta, a minha caneta é só uma caneta. Mas se a minha caneta foi a minha mãe que me deu, já não é só uma caneta. Tem um valor. Tem um valor. Sim. Então, qual que é o grande problema que eu vejo? É que quando eu era criança, lá na década de 80 e via 2 dígitos na balança, Rogério, naquela época, a gente só tinha uma caneta e usava até acabar. Sim, até acabar a realidade era outra. Hoje, se você abre, por exemplo, um estojo, uma bolsinha de um aluno adolescente, tem trocentas canetas. De todas as cores e marcas. E quem tem todas as canetas não tem nenhuma. Sim. Porque nenhuma caneta passa a ser simbólica. Tem um valor. Não tem um valor. Então, o que acontece, o que eu percebo é que nas relações familiares, os elementos simbólicos estão se perdendo. E é quando a gente fala muito sobre questão do valor em si, né? É muito interessante porque eu falo por mim mesma. A minha realidade, da minha vida, do meu crescimento, eu tive pai e mãe muito presentes na minha vida. Minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai sempre trabalhou fora. E as recordações que eu tenho é meu pai chegar à fazenda, a gente correr para abraçar meu pai, e tudo muito corrido, questões financeiras, era exatamente como você falou, não tinham 1000 canetas, né? Comprar o material escolar, eu lembro que era um sacrifício para os meus pais, eu lembro que nós íamos na papelaria, mas antes de ir na papelaria, tinha toda uma conversa sobre ir na papelaria, né? Olha, o caderno não dá para ser tanto, tem que ser o valor, pode ser no máximo tanto, então tinha como se diz, um enredo para aquilo ali. Só que os meus pais não tinham essa condição financeira, né, de nos oferecer todos os bens materiais, mas eles nos ofereciam presença. Uhum. Então, realmente, hoje, quando acontece alguma coisa, eu sei para quem eu quero contar primeiro, né? Quando eu tenho algum sofrimento, eu sei a quem pedir um conselho. E tem uma figura muito representativa na minha vida. E durante todo o meu processo de criação ali dos meus pais comigo, sempre foi para eu encarar a vida. Não com tudo pronto, me entregue nas mãos e sem valor algum, né? Então, por exemplo, presente. Presente era aniversário e fim do ano, e eu achava o máximo meus amiguinhos ganharem Dia das Crianças, porque o meu era Natal e aniversário. Então, assim, tudo bem, né, nós tínhamos de outras pessoas, mas dos meus pais realmente era assim. E hoje nós vemos crianças, para ir no shopping, ficar quietinho, passa na loja de brinquedo e compra um presente. Né, para ir no supermercado e ficar quietinho dentro do carrinho, compra uma surpresinha. Mas não é um pacote de bolacha, é uma surpresinha na seção dos brinquedos do supermercado. Então, realmente, é um conflito de gerações e que traz um resultado ali na frente. E nós precisamos nos preocupar com esse resultado que nós teremos. Sim, com certeza. Até porque, parafraseando a ideia da caneta, se quem tem todas as canetas não tem nenhuma, quem tem todos os brinquedos não tem nenhum. Exato, não tem o valor de um. Não tem o valor de um brinquedo. Exato. E é engraçado porque, não sei você, mas eu guardei vários. Eu também. Eu tenho uma boneca que tinha nome, tinha certidão de nascimento que fiz, todo bonitinho. Eu tenho uma casinha que ganhei do trabalho da minha mãe quando era criança, porque tudo tinha o seu valor, né? Tinha o seu significado, e realmente isso traz muitos benefícios. E pensando nesse ciclo de influências, né, de diálogos, porque o adolescente ele quer ser ouvido, porque muitas vezes não foi ouvido quando criança e já cresceu nesse repertório em que eu não sou ouvido e vira um adolescente de que ninguém me escuta nessa casa. E buscando quem escute, ele entra em grupos, né? E hoje, ainda mais fácil do que o Orkut, que nós tínhamos comunidades, hoje é ainda mais fácil ter os grupos de WhatsApp.
né? E é muito interessante quando nós vemos pais desesperados porque não sabem com quem os filhos estão conversando nos grupos, com quem os filhos estão dialogando, né? Na internet também. E isso realmente é um ponto que traz preocupação, tanto que nós estamos vendo um prejuízo a nível nacional, né? Nas escolas, todos muito preocupados com a violência, e essa violência que infelizmente parte dos próprios adolescentes ali, né? Que estão perdidos realmente, estão, como eu posso dizer, vazios. Professor, e pensando sobre esse ciclo de amizades mesmo, de vínculos, né, de influências que esses adolescentes passam, já que buscam grupos em que sejam ouvidos, né? Como que esse contato dentro de sala de aula pode afetar essa aprendizagem desse aluno, esse vínculo dele dentro da escola, também o seu desenvolvimento emocional e de seus pensamentos? Porque muitas famílias, pensando em tudo que vem acontecendo, às vezes elas não conseguem acreditar que os filhos estariam sujeitos a isso, né? Então, assim, como que você percebe esses adolescentes dentro de sala? Uma coisa muito importante é nós entendermos que a construção do sujeito é paradoxal. Sim. Como assim paradoxal? Contraditória. Sim. Porque ao mesmo tempo em que eu tenho que encontrar as pessoas que são parecidas comigo, eu preciso também encontrar as pessoas que são diferentes de mim. Sim. Eu tenho que conviver com os meus iguais. Sim. E tenho que conviver com os meus diferentes. Sim. E isso é interessante porque é esse jogo de contradições. Agora, o que acontece? O que acontece é que conviver com os meus iguais, com a minha tribo, com o meu grupo, me dá um senso de segurança interessante. Sim, de tranquilidade. De tranquilidade. Uhum. É só você ir a qualquer shopping que você vê as tribos. Sim. A tribo dos skatistas, a tribo dos emos, a tribo das senhoras de 70 Nem sei se existe anos. esse termo mais de emo, hein? Nem sei se a geração atual vai saber esse termo de emo. Agora a tribo das senhoras com 70 anos, vestido florido e a bolsa do lado. Sim. Você tem as tribos. E isso dá um senso de segurança. De pertencimento. De pertencimento. Mas conviver com o diferente é o que dá identidade. Sim. Eu descubro quem eu sou quando eu convivo com o outro, com o diferente. Da outra tribo. Da outra tribo. E uma pessoa que pensa diferente. Então, olha que interessante, que jogo interessante. Eu construo quem eu sou de forma mais elaborada, de forma mais sofisticada, quando eu convivo com os meus iguais, sim, mas quando eu consigo me relacionar também com os diferentes. E o que acontecia há 30 anos? O aluno convivia com os colegas na escola, sim, mas quando ele ia para casa, ele tinha que conviver com o pai, com a mãe, tinha que ouvir a mesma história da avó, ele tinha que conviver com gente de outras idades, conviver com pessoas de outros lugares. E o que acontece com as redes sociais e com os aplicativos de comunicação? A pessoa só convive com seus iguais. Ela vai para casa depois da escola, o adolescente vai para casa depois da escola e continua conversando com a mesma galera da escola. Não convive mais com o diferente. Na mesa do almoço. Na mesa do almoço, ou com o vizinho, ou com a avó. Tanto é verdade que essa, olhando por outro lado, é uma outra questão, que é o abandono afetivo do idoso dentro de casa também. Sim, sim. A falta de interação com o idoso. Então, o que acontece? As pessoas estão convivendo só com os seus iguais. Sim. Não só o adolescente. Os pais também. As mães também. Estão convivendo só com aqueles com quem concordam. Sim. E qual é uma das consequências disso? A primeira, despersonalização. A pessoa vai se desconstruindo enquanto sujeito. O que isso traz? Ansiedade, por exemplo. Sim. Ansiedade, nível por de exemplo. Insegurança. Uma profunda... Engraçado, né? Porque você convive com o seu igual para te dar segurança, mas aí você começa a ficar muito dependente do julgamento dos outros, desses seus iguais. Segunda coisa que é fundamental, como você só convive com o seu igual, você começa a achar a existência do outro insuportável. E aí você cria as intolerâncias. Sim. E as intolerâncias de todas as formas. De todas as formas. Sim. Na política, na religião, sim, e de todas as maneiras possíveis. E exatamente o ponto, né? A falta da empatia. A falta da empatia. Porque se eu só quero conviver com o meu igual, o outro desaparece. Agora, isso que a gente está conversando sobre horizontalização, sobre empatia,
esse fenômeno está acontecendo de todas as formas, em todos os lugares. Sim. Por exemplo, quando eu era criança, na década de 1980, Rogério também, né? 1980, eu era criança, quando nós ouvíamos falar da Rússia, meu Deus do céu, era um lugar com correntes e portões, só o Rambo que entrava lá dando tiro em todo mundo, porque a visão que tinha. Era a visão que o adolescente tinha, e uma visão até um tanto violenta, mas assim, qual que era a chance de alguém ir lá? Tudo bem que agora a Rússia está em guerra, tudo bem não, triste, mas assim... No ponto, né? No ponto. Agora, mas por exemplo, em 2018 a Copa do Mundo aconteceu na Rússia. Sim. Aí o que eu vi? Galvão Bueno fazendo uma live na rua, e eu vejo lá no fundo assim da live, ele andando pela rua, McDonald's. É muito louco pensar que do outro lado do mundo alguém está comendo um Big Mac igual ao meu. Mesma tribo. Da mesma tribo. Ou seja, as pessoas estão sendo padronizadas pelo consumo também. E eu não estou dizendo que esteja errado, que seja certo, mas as pessoas estão vivendo vidas parecidas, consumindo produtos parecidos e consumindo até sonhos parecidos. Nesse mundo de massificação, não, e até as intervenções estéticas padronizadoras. Os influencers, né? Padronizadoras. Sim, sim. E nesse mundo em que você quer ser igual, você desaparece como sujeito. É como se você saísse à rua e lá fora todo mundo tivesse o seu rosto. Sim, e exatamente a importância da família se entender nesse processo. Sim. Né? Os pais se entenderem, eu preciso ser a maior influência do meu filho. Sim. Né? Mas o influenciar, ele não deve acontecer de uma forma impositiva. Né? Os pais, olha, você, né, tem que me ter como uma referência para você. Não, o pai tem que construir essa referência dentro de casa. E a referência é realmente com esse diálogo, com essa conversa, né, com essa construção do ouvir, que foi tão interessante essa dica que você deu para a mãe, né, de pedir um conselho para o filho. Então, realmente, essa troca, ela é construída desde a infância. Como é que essa criança vê a relação do pai e da mãe dentro de casa, né? Será que ela realmente vê aquilo ali como uma influência para a vida dela? Como que essa criança vê o nível de organização da família dentro de casa para que ela se organize na sua rotina? Então, tudo isso realmente é uma construção que vai acontecendo nesse dia a dia. E dentro dessa rotina, essa divisão de papéis traz um benefício gigantesco, né, para a evolução dessa criança, mais na frente um adolescente, mais na frente um adulto que se espera dele ser um profissional e ser um profissional de excelência, né, mas para isso precisa de uma construção dia a dia com ele. E da mesma forma existe o contexto familiar ali, né, da relação e das expectativas que essa família coloca diante dessa criança que está crescendo, que está evoluindo. E dentro de um contexto familiar, no sentido do respeito, das relações, você consegue perceber esses adolescentes com um nível de saúde mental? Por quê? É a minha pergunta. Nós estávamos conversando e você falou, né, sobre o desenvolvimento da matéria na faculdade, realmente pensando nesta via em relação aos alunos, mas desde ali a adolescência a esse adolescente que, né, se torna um jovem acadêmico. Como que você percebe essa transição para ter a necessidade, então, de até uma disciplina dentro da faculdade para a formação de uma saúde mental para esses alunos? É que nós estamos vivendo uma época de crise de sentido muito grande, né? E por várias razões, crise de sentido. Foi-me até pedido por uma universidade que criasse uma disciplina que eu chamei de Hatzel, que fala muito sobre essa questão do repertório, misturando filosofia, psicanálise, teologia, literatura, para lidar com a questão do sentido. Faz parte, inclusive, da exame da Escola de Saúde Mental. Tá lá na minha bio do Instagram, hein? Bom demais. Por chique favor, demais. acessem. Chique demais. E o pessoal até brinca comigo, o aluno perguntando, e qual que é lá, Adriano? É 10 arroba? Não, é só um arroba professor Adriano Alves. Só um arroba. Agora, isso de que você fala é muito importante. Por que é importante? Porque nós estamos vivendo experiências performáticas. Tudo é performance. E é importante que nós entendamos que o que nos humaniza é o inútil. O amor tem que ser inútil. Até porque o amor que é útil não é amor.
O amor tem que ser inútil. Então, o que cria vínculos é o tempo que você, entre aspas, perde com a sua família. É o tempo que você gasta com a sua família, sem querer nada em troca. Qual que é um dos grandes problemas? São vários, eu estou lembrando um. É a questão do tempo. As pessoas querem que todo o tempo seja útil, todo o tempo seja produtivo. Até a brincadeira tem que ser produtiva. Não pode ser uma simples brincadeira. É uma simples brincadeira. Então, essa ideia de que nós temos que aproveitar o tempo e não podemos perder tempo, e tudo tem que ganhar tempo, e tudo tem que ser performático, isso está adoecendo as pessoas. Nós estamos vivendo uma época da morte da alma. E eu não estou usando o termo alma apenas em sentido religioso. Pode ser se você quiser, mas não é apenas esse sentido. Eu estou usando a palavra alma em sentido de transcendência, em sentido de subjetividade, em sentido de construção da pessoalidade. O que alimenta a alma? O que alimenta a alma? Arte, jogar a conversa fora, a fé em Deus que seja, se a pessoa tiver. Se a pessoa tiver, esses elementos alimentam a alma. Aquilo que você faz e que é inútil para as coisas materiais da vida. Sim. Como amar. O que alimenta o corpo? Os desejos do corpo, comida, sucesso. Tudo isso alimenta o corpo, o que é importante também. Agora, nós estamos vivendo uma época que está matando a alma. Porque nós estamos desvalorizando tudo que é inútil. Sim. E o que acontece quando nós desvalorizamos tudo que é inútil? Tudo se transforma em investimento, até o filho. Isso é um problema. Quais são as consequências de uma sociedade que não sabe mais lidar com a alma? Um medo enorme, por exemplo, da morte. Um medo enorme de envelhecer. Porque se o corpo é a única coisa que a pessoa tem, ela precisa construir, inclusive, a sua identidade no corpo. Sim. E aí você tem, por exemplo, adolescentes de 14 anos que não vão à escola porque apareceu uma espinha. Olha pra você ver. Porque é uma cobrança muito grande com a questão do corpo, já que as pessoas vão perdendo a transcendência, vão perdendo a subjetividade. Porque tudo é mecânico, tudo é rápido. Quando o aluno pergunta assim, para que serve essa matéria? Puxa, as matérias mais importantes são aquelas que talvez nem sirvam para nada, mas que trazem uma reflexão sem a qual não se poderá viver a partir de então. O desenvolvimento de um raciocínio lógico para o resto da vida. Para o resto da vida. E isso em relação ao tempo também, né? Porque o que acontece? Hoje nós estamos contando o tempo num tamanho tão pequeno. Se você mandasse uma carta para o seu amigo que estivesse em Portugal no século XIX, a sua carta levaria do Rio de Janeiro até Lisboa uns 45 dias para chegar lá. A resposta levaria mais um tempão para voltar. Hoje você manda um e-mail que leva, já estou velho, né? E-mail. Não, mas o WhatsApp, que leva 10 a menos 12 segundos para chegar lá. 0,0001 segundo para chegar lá. Puxa vida. Uma resposta imediata. Nunca nós trocamos informações numa velocidade tão grande. Sim. Nunca a vida foi tão instantânea. Só que isso é tão instantâneo que a nossa percepção de presente encolheu. Sim. Então, o que acontece? Como a nossa percepção de presente encolheu, a nossa percepção de tempo encolheu, eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Por que a criança chora quando rala o joelho? É porque dói, claro. E é também uma ferramenta de comunicação. Avisar os pais que... Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Mas tem uma outra razão. A criança de 2 anos chora quando rala o joelho porque ela tem a impressão de que aquela dor nunca vai passar. Deus me livre de uma dor que dói para sempre. Então, em certo sentido, nós estamos hoje, não só adolescentes, mas adultos também, emocionalmente infantis. As pessoas sofrem qualquer sofrimentozinho e elas acham que vai doer para sempre. Porque nós estamos perdendo a capacidade de lidar com o tempo. Exato. E essa construção de tempo ela é tão interessante, principalmente os nossos alunos, quando nós vamos conversar com a família. Por exemplo, aquela família que assina o YouTube porque o filho não consegue esperar o tempo dos anúncios de um vídeo para o outro. E aí eu sempre converso com os pais. Na minha época, era a época da TV Globinho,
TV Globinho, o que você tinha? Só de manhã, os mesmos desenhos se repetiam, a cada 2 semanas eram os mesmos desenhos, tinha um intervalo que você tinha que assistir, não tinha opção de pular o intervalo, e o intervalo bem grande. Então, realmente, nós vivemos em uma geração muito ansiosa, uma geração realmente perdida ali nesse quesito tempo, como nós estávamos aqui conversando, e que a cada vez mais se torna mais dependente desse tempo útil, né? Desse tempo rápido, desse tempo imediato, e esse nível de ansiedade chega lá no topo, né? Realmente eu falo porque até eu mesma, eu sou uma pessoa que gosto de tudo para ontem, né? E às vezes nos finais de semana, domingo, já está tudo organizado, mas eu fico, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? E realmente eu preciso trabalhar comigo mesma em, olha, pega uma folha, anota tudo que você tem que fazer, já que assim você se sente tranquila, mas anotou? Esquece, você está no seu domingo. É realmente um momento de não fazer nada. É realmente um momento de não ter agenda, né? Não ter que cumprir com uma agenda. E aí encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio muitas vezes está perdido no âmbito familiar, né? Que é quando a família quer que o tempo seja útil o tempo todo, a relação esteja sempre pautada em brincadeiras úteis, em jogos úteis o tempo todo, e sem deixar a criança ser criança, né? Realmente com tudo muito alinhado, com tudo muito estruturado, porque viu alguém na internet falando que brincar na rua... na rua lá na roça, não tem tanto carro, mas é perigoso porque se pegar um espinho, acontece alguma doença e viu na internet, não sabe quem falou, não sabe que estudo que tem, mas não, meu filho, fica aqui dentro de casa. Nós estamos na roça, mas mesmo assim fica dentro de casa. Não deixa a criança ser criança, não deixa a criança pôr o pé na terra, não deixa a criança criar, né? E esse tempo para desenvolver a criatividade está ali, está passando. Então, realmente é um momento de aproveitar com as crianças, de deixarem as crianças no ócio, né? Realmente o que nós sempre falamos, o ócio produtivo. E as crianças, elas precisam desse momento também. E realmente para se sentirem parte, né? Desenvolverem as suas criatividades e então ter um momento de um diálogo em família que não seja produtivo, às vezes um diálogo para jogar conversa fora, mas que a criança se sinta ouvida, que o pai estabeleça um vínculo ali com o seu próprio filho e aí, então, tenha um relacionamento para quando o filho está com alguma dor, está com alguma dúvida, né, está com algum questionamento, saiba quem procurar, quem é a minha figura de hierarquia dentro de casa que eu posso procurar para conversar esse assunto. Sim. Então, isso é fundamental mesmo, essa questão do jogar tempo fora, de Exato. Gastar tempo. Eu conheço, por exemplo, muitas situações em que o pai torce para um time de futebol. Aí a filha não gosta de futebol, mas ela fala que torce para aquele time para agradar o pai, para criar um vínculo com o pai. Sim. Olha a questão do vínculo simbólico. Ela nem sabe o nome de nenhum jogador, mas ela fala que torce, veste a blusa do time, tem até a camiseta do time para criar uma relação inútil. Sim. Porque o futebol é inútil, assim, não é trabalho. Sim, sim. Não é para quem não está vinculado. Não tem essa, como se diz, produtividade mesmo, que a gente espera. Mas para quem gosta, é aquele tempo ali de separar uma quarta-feira à noite para não fazer nada vendo uma partida de futebol. Sim. E até de se vincular emocionalmente, sofrer, ficar bravo, ficar feliz. Então as pessoas, elas têm que recuperar na família esses vínculos que não sejam performáticos, que não sejam ligados a produzir. Resultado. Esse é um problema. E isso vem muito de um mundo muito competitivo. Sim. Né? Realmente as crianças, elas estão sendo criadas cada vez mais para ganhar. Sim. E nem tudo a gente vai ganhar e tá tudo bem, né? Realmente, se nós tivermos equilíbrio emocional, de sabermos lidar com essa frustração, de entendermos de uma forma madura que o machucado não vai doer eternamente, uma hora essa dor vai cessar, né? Realmente ter essa maturidade é um ganho também, né? E é um equilíbrio de saber lidar, entender a sua frustração e buscar uma solução, né? Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim, você tem um problema, você olha o problema,
Você encara o problema, mas namora a solução, né? E realmente de ter esse equilíbrio emocional de buscar uma solução. E esses adolescentes, tanto nessa questão do diálogo, né, realmente de quererem ser ouvidos, de querer conversar, eles buscam os famosos grupos de WhatsApp com as suas tribos, né, que é onde eles se identificam, onde eles gostam do discurso que aparece ali, e realmente é um momento que traz tanta insegurança para os seus responsáveis, né, e insegurança também para o corpo gestor de uma escola de adolescentes, né, que está ali realmente, quem estão aqui dentro, quem são esses adolescentes? Como professor, se você vai conversar com uma família, o que você traria como sugestão nesse quesito de uma família que se preocupa com um grupo de WhatsApp? Como acessar esse filho para criar a relação e o vínculo onde a família tem acesso a esse telefone do adolescente? Porque nós sabemos que existe o momento certo de dar esse telefone ao filho, né? Entregar o telefone ao filho não é com 5 anos de idade, né? Mas também um adolescente, ele quer ter a privacidade de um telefone, né? A nossa sociedade tem esse caminhar mesmo. Então, realmente, o adolescente, ele tem o próprio telefone, ele conversa, só que, como conversamos, tem o acesso às redes sociais, onde tem os influencers, onde tem um padrão de estética, onde tem um padrão de comportamento, né, que todos querem ser influenciados e seguirem ali. Mas, da mesma forma, tem os grupos de WhatsApp, né? E realmente, ali dentro só tem adolescentes, às vezes com uma imaturidade, com pensamentos, e famílias inseguras e, ao mesmo tempo, perdidas de como agir diante disso, como criar de uma forma leve essa cultura dentro de casa do pai e a mãe terem acesso ao telefone de seus filhos. Uma coisa muito importante é o seguinte: tem até um livro muito legal que saiu há pouco tempo, A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Dermiauget. É um francês neurocientista em que ele fala sobre a ideia de que o excesso de telas tem sido extremamente prejudicial. Sim. Extremamente prejudicial. Então, o ideal é a criança não ter acesso a nenhum tipo de tela até 6 anos. Sim. É o ideal. Nós estamos falando de ideal. Nem sempre o ideal é possível, claro. Uhum. Mas quando ele fala que o ideal é a criança não ter acesso a telas, ele fala inclusive de televisão, inclusive de galinha pintadinha. Ele fala de nenhuma tela. Uhum. Nenhuma tela. Criança viver. Viver e brincar sozinha. Sim. Porque a criança é entretida o tempo todo. O tempo todo ela está vendo alguma coisa. Então, se a criança não tem acesso à tela e ela tem que brincar sozinha, ela é obrigada a pegar um bonequinho, pegar um carrinho, e ela vai construindo a própria história. Ou seja, o brincar é fundamental para que a criança crie uma capacidade narrativa. Qual que é o problema da tela? A narrativa já vem pronta. Sim. E ela já consome a narrativa pronta. Então, o ideal até 6 anos é não ter acesso a telas. Sabemos que não é o real. Não é o real, mas é aquela história, né? Não é o real. Mas encontra equilíbrio. Um pouquinho, assim, final de semana, tudo. Ou mesmo por dia, aquela... Sim. Na escola, por exemplo, nós não temos tela. E nós sempre falamos isso para os pais. Olha, tá tudo bem, mas que seja pouco tempo e que o tempo seja seu para usar. Pronto. E um tempo ali controlado. Sim. Não é? Não pode ser uma forma, a tela não pode ser uma forma de os pais ocuparem a criança. Ou seja, enquanto eu faço outra coisa, fica aí. É claro que até isso pode acontecer às vezes. Não é? Sim. Você está lá num casamento, tem uma criança de 2 anos e a criança quer ficar correndo no casamento, deixa numa tela lá atrás. Vai num restaurante sem uma brinquedoteca? Pronto, quer dizer, tudo bem. Quer dizer, mas o ideal seria se esforçar para não ter telas até 6 anos. Porque tem uma outra coisa, é que a tela faz perder certas capacidades de linguagem. Sim. Faz perder certas capacidades de linguagem. E olha só que interessante, há 30 anos um aluno conseguia ler Dom Casmurro, do Machado de Assis, no ensino fundamental, antigamente era a 8ª série. Sim. Ele lia e entendia Dom Casmurro. Hoje, nem o aluno da faculdade de letras não entende mais. E não é porque as palavras são difíceis.
Não é só porque, poxa, já tem tanto tempo. Nível de interpretação. E tem uma outra coisa. Hoje os alunos têm perdido a capacidade de compreender subordinações. Porque a subordinação tem uma estrutura gramatical mais sofisticada, é uma linguagem mais sofisticada. Por quê? Porque as telas fragmentam a linguagem. Sim. Então as pessoas vão perdendo a capacidade de compreender em frases mais longas. Tudo tem que ser rápido, curto. Como é que a pessoa consome Instagram? É passando o dedinho. É tudo fragmentado. É como se a vida hoje fosse um quebra-cabeças com peças infinitas e você não consegue mais formar o todo. Sim. Então até os 6 anos, o ideal, não ter tela, mas às vezes a gente sabe como é. Dos 6 aos 10, por exemplo, ter um acesso controlado à tela, sei lá, 40 minutos por dia, 1 hora por dia, para acessar jogos. No celular, no tablet. Legal, jogos. E não qualquer jogo, exato, né? Porque nós sabemos muito bem os jogos que aparecem por aí. Alguns jogos aí são bem violentos, inclusive com cenas pornográficas. Sim. Alguns jogos inapropriadas, sem dúvida. Dos 10, 12 em diante, a criança já pode ter aquele WhatsApp. Sim. Sem dúvida. E é claro que, olha que interessante isso é muito importante. A partir desse momento, 12, 13 anos, a criança vai querer ter uma certa privacidade. E é normal. Sim. Que ela tenha uma certa privacidade. Porque ela vê os adultos. E ela está construindo a sua identidade. Sim. E ela está construindo a sua identidade. Qual que é a enorme diferença entre o adolescente e a criança de 7 anos? É porque quando eu vou a uma festinha de aniversário, né, de um amiguinho da minha filha, eu conheço os pais dos amiguinhos da minha filha. Ou seja, eu conheço as pessoas que ela conhece. Sim. A adolescência é o primeiro momento em que esse adolescente começa a criar vínculos fora do núcleo dos pais. Sim. E é o primeiro momento em que ela precisa desconstruir os pais. Então, essa coisa do enfrentamento é normal. É normal na adolescência, bem normal mesmo. Mas é claro que o enfrentamento não pode virar indiferença. Sim. Aí é que tá. Então, o adolescente questionar, o adolescente, nem desrespeito, o adolescente questionar, falar por que não é assim, isso faz parte da construção da adolescência em qualquer época. Ele não pode desrespeitar. Mas o problema maior hoje, e que muitos pais reclamam, é a indiferença desse adolescente. Sim. E essa indiferença acontece principalmente quando esses pais não gastam tempo com os filhos. Quando esses pais acham que conversam com os filhos, mas é só perguntando, estudou essa matéria? E aí, como é que foi a prova? Cumpriu o seu dever? E aí, cumpriu o seu dever? E aí você não cria nenhum tipo de vínculo mesmo. Então, o enfrentamento é normal, a indiferença não. A indiferença não. Então, o que acontece? Se o seu filho é indiferente com você, ele está criando outros vínculos e que podem ser perigosos. Não que sejam, mas que podem ser perigosos sim. Então, a indiferença é um problema. E se seu filho é indiferente com você, se a sua filha é indiferente com você, você tem que criar estratégias para trazê-los de volta. Trazê-lo para um vínculo. Para o vínculo. Mesmo que seja para discordar, mesmo que seja para debater. Que tal, como eu disse agora há pouco, pedir um conselho? Claro, você não vai pedir nenhum conselho sério sobre a estrutura da família, mas um conselho de uma série, um conselho de um livro. Conselho de um restaurante. De um restaurante. Com certeza. E é muito interessante de entender que muito mais do que impor esse momento de fiscalização do celular, eu acredito sim que existe a necessidade de se estabelecer a privacidade do adolescente, até porque realmente eles precisam entender que tudo tem um limite, eles também precisam ter o limite, exigir o limite com eles mesmos. E também ter o momento ali da família ter acesso, né, os pais com esse adolescente, porque esse adolescente ainda não é um adulto, né, ele é uma pessoa ainda nesse processo de formação para chegar a ser responsável por ele mesmo. Então, realmente, de ter esse momento, mas esse momento ele não precisa ser imposto.
né? Sim. Ele primeiro precisa ser conquistado. Porque muitas vezes a família, tendo uma boa relação com o adolescente, uma relação de diálogo aberto, uma relação de vínculo, automaticamente ela sabe do que é que tem ali na conversa. Ela sabe quem são os ciclos de amizade dos filhos. E existe um nível de interação tão bacana que quando o adolescente traz aos pais, aos seus responsáveis, quem faz parte do seu ciclo de amizades e os pais percebem alguma pessoa no ciclo que não traz vantagens para o desenvolvimento desse adolescente, talvez até, né, uma influência perigosa, os pais têm a mesma abertura com o filho para um diálogo. Sim. E ao mesmo tempo são ouvidos pelo filho, né? Porque realmente foi construído ali um vínculo, e um vínculo tão bacana, um vínculo de tanta interação que automaticamente os filhos já se percebem, né, ali na relação com os pais, conseguem ouvir e conseguem se sentir ouvidos, né? Então, realmente, como se diz, a fiscalização ela acontece naturalmente no dia a dia dessa rotina. Sim. E aí esse adolescente começa a perceber a importância desses pais na construção de quem ele é. Sim. Apesar das diferenças, apesar de um achar uma coisa, outro achar outra. Eu me lembro daquele desenho Madagascar, o 2. Lembra o 2? Aquele da África? Sim. Por que eu acho aquele desenho legal? Por várias metáforas que aparecem lá. Uma delas... Vários de cada tribo. E eles vão para a África e a zebra, que é o Marte, entra numa crise de identidade, coitado, porque havia trocentas outras zebras iguais. E com a mesma voz até. Porque lá no zoológico de Nova York ela era a única zebra. Uhum. Lá na África, não. Aí no final, ele descobre que ele era único não por causa das listras brancas ou pretas, não por causa da voz. Ele era único porque ele era a única zebra amiga de um leão. Sim. Amiga de uma girafa, de hipopótamo. Ou seja, o adolescente começa, quando ele cresce nesse ambiente saudável, ele começa a perceber que só ele tem a família que ele tem e conviveu com as pessoas que ele conviveu, e você não é você sem essas pessoas que ajudaram você a ser você. A se formar. A se formar. Então, o que dá identidade a você não é o seu corpo, não é a sua capacidade. Não é a sua maquiagem. Não é a sua maquiagem, é que só você viveu a sua história na sua família. Por isso que eu acho a relação entre irmãos, quando é saudável, por exemplo, uma coisa interessantíssima. Porque o irmão te conhece assim desde sempre. Sabe das suas manias. Das suas manias. O irmão é a única pessoa que você não precisa tentar impressionar. Sim. Não precisa fingir que é inteligente, que ele já sabe a verdade. Exato. Então, essas pessoas que estão com você desde sempre, elas ajudaram a inventar quem você é. Com certeza. E quando a criança toma consciência disso, o adolescente toma consciência disso, isso para ele faz uma diferença enorme. Com certeza. E eu penso no adulto saudável que nós temos diante de um adolescente que se formou em um ambiente familiar saudável, né? E esse adolescente, para ele chegar nesse ambiente familiar saudável de uma forma leve, essa construção começou na infância. Sim. Né? Essa construção ela não chegou na adolescência e foi imposta. E quando a família se percebe perdida ali durante a adolescência, aí ela precisa resgatar tudo aquilo que deveria ter sido feito desde lá da infância. Os momentos dito inúteis, né? Que Sim. Nós estávamos falando dos momentos que não tem essa utilidade de resultados, né? E esses momentos de escuta, né, que muitas vezes as famílias, quando é uma criança pequena, acham engraçadinho as falas da criança e colocam todos da família para ouvir a criança falando, porque às vezes fala errado, é engraçadinho, tem uma voz bonitinha, mas quando vira adolescente ele deixou de ser ouvido. Né? Ele deixou de ter uma voz ativa no ambiente familiar. E é quando é necessária realmente essa construção. E essa construção com muita empatia, essa construção com o ambiente, sabendo quem é a figura de hierarquia ali dentro de casa, enfim, todo esse manejo que os pais têm que ter no desenvolvimento de seus filhos.
Mas, professor Adriano, não é? O nosso tempo deu. Se a gente continuasse aqui, acredito que nós teríamos um dia inteiro para gravarmos com muitos assuntos. Agradeço imensamente sua participação, sua disponibilidade. É um prazer ter você aqui. Acredito que a nossa conversa de hoje serviu para diversas famílias, né? Realmente com muito conteúdo e um conteúdo sério, um conteúdo embasado, né? Um conteúdo que traz reflexão e traz realmente um nível de aprendizagem aí dessas famílias, tanto que, né, você tem aí a sua escola aí relacionada à saúde, né, emocional ali. É saúde mental. Exatamente. Mas é isso, professor, agradeço imensamente a sua participação, desejo muito sucesso com o seu livro. Obrigado, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi ótimo termos conversado aqui a respeito de crianças, adolescentes, e só uma palavra final. Só algo que eu acho importante, que é o seguinte: o Byung-Chul Han, que é considerado para alguns o maior filósofo existencialista vivo, no livro Topologia da Violência, ele fala um negócio interessantíssimo. Ele diz que a violência nunca desaparece da sociedade. Ela ganha novas linguagens. Sim. Por exemplo, houve uma época em que a linguagem da violência era o sangue. Então, sacrifícios, gente sendo executada em praça pública, isso já foi normal em diversas épocas, em várias civilizações. Com o tempo, o sangue deixou de ser uma linguagem da violência e passou a ser algo muito bárbaro, muito de mau gosto. Aí a linguagem da violência passou a ser o dinheiro, a linguagem da dominação, da opressão, do oprimido, o dinheiro. Depois do dinheiro, e já na pós-modernidade, a linguagem de dominação hoje, a linguagem de violência, passou a ser o tempo. Sim. Quem domina você, quem escraviza você hoje é quem domina o seu tempo. Sim. É quem domina o seu tempo. E se você acha que o tempo todo você tem que estar produzindo alguma coisa, e isso acontece com você, comigo, com todo mundo hoje, é porque alguém está dominando você, dominando o seu tempo. Sim. Dominando o seu tempo. Hoje, nada escraviza mais do que não amadurecer a capacidade de lidar com o tempo. E o ideal, sem dúvida alguma, o ideal é que você estivesse 50% de você no presente. Porque é no presente que você vive. Sim. É só um dia de cada vez que você consegue viver. 25% de você no futuro. Um pouquinho de futuro tem que ter, porque é o futuro que faz você acordar cedo e investir. Mas futuro demais é um problema, vira ansiedade. Sim. 25% de você é passado. Por que só 25%? Sua história. Porque é a sua história, é a sua narrativa, é o seu aprendizado e a sua identidade. A sua identidade tem a ver com a sua história, com a sua narrativa. A sua construção. Por isso é fundamental contar histórias. A construção de quem você é. O ansioso é aquele que está 25% no passado, 25% no presente e 50% no futuro. E quanto menor é o presente, menos as pessoas são capazes de lidar com o presente. Aí elas ficam demais no passado. Sim. Ou demais no futuro. Beleza? Muito obrigado. Mas obrigado demais. Isso. Nossa, foi muito bacana, realmente. Traz muitas reflexões. Eu que agradeço. Eu fiquei realmente lisonjeada da sua presença. Acredito que muitas famílias sentirão parte aqui dessa conversa, né? E realmente traz muitos benefícios e desenvolvimento para muitos pais, né? Que realmente estão aí buscando informações de qualidade. Professor, mais uma vez, obrigada. Seja, né, todas as vezes que quiser voltar, seja bem-vindo de novo. Obrigado. E desejamos sucesso aí no seu livro, né, das cartas à minha filha Clara, muito linda, já estou ansiosa para ler também. E é isso, pessoal. Agradeço quem esteve conosco durante essa conversa, acompanhou. Teremos outras gravações, outras conversas com mais convidados. E ficamos por hoje com mais um podcast da Escola Casa de Vó. Deu quase uma hora, né? Ou deu? Deu uma hora. Com a minha torcida... Ah, tá. A torcida não pausou, não. Porque pra mim tinha pausa. Me perdoe. Não, por isso que eu tava acelerada, porque eu